Olá, gente! O De Cara com Elas está começando. Que bom te ter aqui mais uma vez nesse nosso encontro de todos os domingos, sempre recebendo tanta gente bacana, assuntos diversos e também polêmicos e curiosos, como o nosso tema de hoje, minha amiga. Um tema aí que provoca curiosidade e também tem até uma certa desinformação, mas para algumas pessoas ele é transformador, ele transforma vidas. Que bom, né? Olá, amiga, olá para quem está nos assistindo, que bom, mais um episódio do De Cara com Elas. E sim, destino, intuição ou escolhas. Afinal, será que tudo já está escrito ou nós construímos o nosso caminho? Ou quem sabe as duas coisas juntas? E o que os búzios, as cartas e a espiritualidade podem revelar sobre a nossa vida? Já parou para pensar nisso, Eu Nick? penso muito nisso, minha amiga. E aí eu também penso, será que os búzios, de uma certa forma, preveem o futuro? Eu tenho curiosidade de entender isso, né? Como tu falou, será que o nosso futuro já está traçado? Nossa, que curiosidade. Como funciona uma consulta? Quem não parou e se indagou, tá, mas como é que é uma consulta de búzios? É possível encontrar respostas, orientação e equilíbrio por meio da espiritualidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito e eu acho que é muito importante, porque a gente está falando, sobretudo, de fé. E nós vamos falar também sobre os orixás, desmistificar, como bem disse a Nick, as crenças, abordar a importância da espiritualidade para a saúde emocional, né? E a fé, ela é fundamental para que a gente possa encarar os grandes desafios da vida e conversar sobre o preconceito enfrentado pelas religiões de matriz africana. Entender como desenvolver a nossa própria intuição. Eu quero saber. Eu também. E aí, já que tu tocou no assunto da questão das religiões de matrizes africanas, você já parou para pensar na quantidade de pessoas que fazem parte das religiões de matrizes africanas no Rio Grande do Sul? Pois é, gente, e a gente recebe para essa conversa mais do que especial, com muita alegria, a mãe Viviane de Ançã, que ela vai o quê? Compartilhar o conhecimento dela, desmistificar, como tu bem falou, diversos assuntos, esclarecer dúvidas também que permeiam esse universo tão rico e cheio de significado. Então tá começando mais um De Cara com Elas e seja muito bem-vinda, a mãe Viviane de Ançã. Meu agô, meu saravá, meu amém, né? Estar aqui com vocês compartilhando conhecimento, discussões importantes para a mulher brasileira, gaúcha, né? E principalmente representando esse segmento que é de matriz africana. Eu acho que ali nós vamos ter muitas discussões e poder desmistificar essa questão do demônio. Demonização, né? Será que a religião africana faz um pacto com o demônio? A energia ruim, né? Será que o olho grande faz parte da cultura africana? E aí a gente vai discutir tudo isso aqui com essas mulheres lindas aqui que fizeram esse convite, que eu fico desde já muito agradecida. Nós que estamos muito felizes. E a gente gosta de democratizar muito também esse programa. A gente já recebeu aqui pessoas de várias esferas dentro da religião e vem sendo sempre um aprendizado muito rico, né? E eu particularmente adoro esse assunto, e a gente falava ali na abertura, né, que a importância da espiritualidade, seja lá quem se afina com o seu com a sua crença, né? Cada um com as suas crenças, para a sua saúde emocional e para encarar essa vida que é recheada de desafios. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, acho que a gente vamos dividir em dois mundos aqui, né? Já compartilhando alguns assuntos que a gente discute aqui pelo meio. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Né? Todos nós temos a nossa espiritualidade permeada, né, a nossa epigenética, que transforma os nossos conhecimentos, nossos tabus, nossas culturas, que normalmente vem da mãe, esse aprendizado que a mãe faz, Rio Grande do Sul principalmente, né? O almoço de domingo, a oração do domingo, né? A visita da tia, a madrinha, e aí entra o batismo no catolicismo. Então nós temos essa presença cultural e que faz parte dentro da nossa genética, que se chama epigenética, que é uma área da psicologia, que nos traz como tratar a nossa espiritualidade. Então, quando a gente fala da espiritualidade, todos nós temos uma espiritualidade, né? Quando nós temos vivências fora do corpo, em quase morte, ou experiências xamânicas, nós podemos
vivenciar essa espiritualidade. Quando nós ganhamos o passe mediúnico do kardecismo ou da Umbanda, nós sentimos aquela vibração, é a nossa espiritualidade. Mas isso não significa que é uma religião. É porque a religião tem dogmas, né? Dogmas, preceitos, rituais de entrada, rituais de saída também, né? Existe um comportamento. Religião vem de ritos. Tu tem que seguir um rito, né? No direito, tu segue o rito ali da advocacia, a abertura da sessão, a abertura do parlamento, né? Aqui nós temos o rito de abertura das nossas comunicações, né? De apresentar quem é quem, por que eu cheguei, o que eu estou fazendo. A religião tem seus ritos. E os ritos servem para que haja uma pureza de tradição, né? E que exista também essa pureza de cuidar da sua espiritualidade sem que ela seja afetada por outras energias ou espiritualidades de outras pessoas que são prejudiciais à nossa espiritualidade. Então a religião é uma forma, se for usar um termo mais simples, ela é uma forma que a gente transcende dentro da nossa cultura. Então a religião de matriz africana, e aí eu acho que eu vou pensar bem, matriz, né? Eu estive em África fazem 15 dias, e a África tem muito carinho pelo Brasil, porque conseguiu manter os orixás deles, né, a cultura dos orixás, não os ritos especificamente, a cultura dos orixás mais presente na vida do ser humano que eles em África. Né? Ao menos sul da África ali, foi praticamente extinto o culto ao orixá. Por quê? Devido à colonização, à história, né, da escravidão. E aí entra o eurocentrismo, né, que permeou a África e permeou o Brasil, Rio Grande do Sul, principalmente. Então, falar de matriz africana é falar de história. E aí, gurizada mais jovem, eu não gosto de história, não gosto de sociologia, tem que entender que tu vai entender tudo isso que a gente está falando. E esse resgate traz com que a religião tem que ser respeitada, a de matriz africana ou de matriz europeia, né? E outras de matrizes latinas, que nós temos agora aqui, Chile, Peru, que a gente não é muito comentado, mas também existem seus dogmas, suas religiões, precisam ser respeitadas. E diante disso é que surgem as leis, como a lei da educação, né, que já deu um bafafá essa semana, né? Porque, afinal, quem pode discutir religião e que religiões na escola temos uma lei, né? Que traz a cultura de matriz africana dentro do programa de educação do Brasil, em respeito a essa história. E aí vem a perseguição, né? Vem a demonização, que é um tema bem interessante. Então, será que se eu jogar búzio, eu estou fazendo um pacto com o demônio? Se você estudar um pouquinho a história, e a história das religiões, vai descobrir que não tem. Não, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque ela já começou dando uma aula, né? E nós ficamos quietinhas. Aqui nós temos o seguinte, mãe. Viviane. Mas eu vou provocar vocês. Eu vou provocar quando vocês. Eu e Vanessa ficamos quietinhas, é porque a gente está aprendendo. Ou a gente está indo para outra esfera. E assim, ó, ela deu uma aula e ela estava nos contando aqui nos bastidores sobre a questão que ela é, inclusive, mestranda, né? Em teologia. Então, que a gente sabe que tem que estudar muito. Então, a importância de uma pessoa que estuda e se prepara e conhece outras religiões, porque às vezes eu me pergunto assim, e não é preconceito, quando a pessoa ela tá muito ali no radicalismo de uma religião X. Todo radicalismo, né? Todo radicalismo qualquer é péssimo. área, não tem nada de benéfico, né? Não tem nada, porque tu começa a ficar só ver isso aqui, tu não consegue olhar o outro lado, porque tu tá tão absorto num lado só que tu não consegue chegar no outro. Então eu também condeno qualquer tipo de radicalismo. E aí eu sempre penso, mas será que essa pessoa ela estudou outras religiões para ela se afinar? Porque às vezes as pessoas têm uma e acham que os outros estão totalmente... Ou seja, só eu que estou certa, o resto está tudo errado, né? Então, assim, queria que tu falasse sobre isso. O que tu acha disso? É importante, porque nós tem que respeitar é importante todas. esse debate, né? Cada vez mais. Falar, acho que são 30 mil casas registradas. Isso. Se cada casa tiver, vamos colocar 5 adeptos, que número nós chegamos? Não é? Então, acho que é importante trazer isso, porque vou contar um segredo que não é segredo, mas é história. Eu sou de família católica, né, de Portugal, cristã, né, tinha que ir na missa todo domingo com a bisa. Conheci o kardecismo, sou apaixonada pelo kardecismo, onde foi minhas primeiras lições de espiritualidade, além de Cristo. E
dali do kardecismo, eu já dava palestras, fiz todos os estudos de evangelhos, enfim, li a Bíblia 2 vezes, e eu dava palestras e fazia estudos, né? Lá em 1993, faz tempinho, né, Muriel? Um tempinho, não sei a idade. E era psicografado toda semana a nossa orientação. Lar de Jesus, ali no Partenon. Vai dizer que eu sei o endereço. Eu perdi a carta ao longo das vidas. E foi psicografado para mim que eu tinha uma missão na religião dos negros. Eu, como nunca fui racista, não sabia o que era negro, que era branco, no sentido de religião. E ali já me provocou esse, como assim? Existe uma religião só de negro, uma religião só de branco? Sim, tu não estava entendendo. Não entendi. E fiquei revoltadíssima na época, né? Por que não me querem no kardecismo? Por que será que aqui não é meu lugar? Era o que eu queria para mim, eu entendia que tinha ligação com o catolicismo, não agredia essa questão da família. E fui conhecer. E ali dizia que eu tinha uma grande missão. Estou aqui hoje conversando com vocês, né? Há 32 anos a gente vem trazendo essa história, né? E participei de grandes lutas pelo respeito e pela religião. A gente dizendo eu e o grupo que trabalhou comigo na época, as gurias não eram nascidas, óbvio, né? Na época da Constituinte, né? Então, não sei, abafa o caso. Vamos ficar quietinho. Eu que tenho um problema com idade, eu tenho que abafar o caso. E aí veio a questão do Estado laico. E eu falo muito sobre isso, porque além de ser mestranda em teologia na PUC-RS, eu sou formada em bacharel em Direito pela PUC-RS. Olha só, ela gosta de estudar, né? Ela que... minha mãe disse que sim. Gosta de estudar, maravilhosa. Sou formada em Psicologia, né, também, olha só, aos 40 e poucos anos. E minha base era pedagogia, porque eu me formei aos 19 na pedagogia. Então, toda essa parte cultural sempre fez muito parte. Mas a curiosidade, eu sou uma mente curiosa. Inquieta. Totalmente inquieta, né? Um TDAHzinho ali bate bem, né? Então, eu queria entender por que essa questão da religião do negro, do branco, qual era a cultura, o que é essa coisa de orixá. Eu tenho um orixá? Então Deus não cobre tudo? Sim. Eu queria entender isso, né? E aí eu fui para a pesquisa. A minha tese de teologia são sobre os símbolos femininos entre a religião de matriz africana e a história da Mariologia. Essa mulher, mãe de Deus, tem algum significado que o sincretismo que veio da religião católica e africana se comunica? Por que as terreiras têm símbolos católicos? Oxum ligada a Nossa Senhora, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. E o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E essas São mulheres Jorge, que são... Eu amo os paixões. Interessante. Como é mestrado, faz o recorte nas mulheres, que eu amei, né? E tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Então, esse matriarcado que vem de África veio nos marcando algumas histórias. E aí nós entramos no sincretismo, que é uma história linda e dolorida de resistência. Né? Eu, negro, africano, vindo dos porões, né? Somente com a minha roupa e olhe lá. Né? Como eu levo a minha fé, meu rito, que a gente conversou um pouquinho antes, como eu levo a minha prática religiosa no local onde eu não posso ter essa prática religiosa, que eu tenho que trabalhar até a exaustão. E aí nós temos um grande papel das mulheres, e aí vem a mulher, a mãe italiana, a mãe alemã, a mãe africana, a mãe indígena, né? Trazendo esse acolhimento e nos ensinando que existe uma prática de fé que pode ser simbolizada, mas que a fé está dentro de nós. Não é lindo isso? Lindo. Não deixa a gente quietinha. Eu acho que ela pode continuar. Ela é um elixir da... Nossa. Pode continuar. Eu sou provocativa, eu sou disso. Mas tu trouxe algo que é importante, que eu acredito que responde essas dúvidas que muitas pessoas têm, né? Do porquê que tem essa ligação, então. Acredito eu que é assim, justamente porque naquele momento não podia se trazer isso à tona, então se apropriava-se então, dessas práticas, né, da religião de matriz africana e se fazia essa associação com aquilo que era possível, né? As novelas têm trazido isso, né? Nós tivemos reis e rainhas africanos no Brasil, que inclusive alguns comercializavam outros negros, né? Sim. Agora, se nós fizermos essa busca da religião de matriz africana gaúcha, que são as nações onde eu estou representando agora, eu, no caso, a nação Ijexá, que existe, a nação é como se fosse bem simples, tá? Não é isso, claro, os antropólogos estão querendo me matar agora, tá? Mas é só para o pessoal entender.
como se fosse um estado de África onde foi recolhido aquele negro em escravidão e trazido para cá. Ele trouxe essa cultura, a minha é Ijexá. Tá? Então, sou gaúcha, sou Ijexá, tá? Que tem os ritos dela. Então, quando a gente fala do Ijexá no Rio Grande do Que Sul... no espírito eles falariam colônias? Não. Colônia, isso, seriam as colônias. Entendi. Olha, a gente está entrando... Adorei! Nós estamos bem aqui. Então, quando nós falamos desse diálogo, nós temos uma missão. Dentro da... E a minha missão era comunicar e a luta dessa mulher por dignidade da mulher afro-religiosa. Né? De comunicar a religião de uma maneira mais consciente, mais tranquila, e orientar essas mulheres que eram brancas, negras, pardas, amarelas, se é que dá para botar cor nas pessoas, que eu também sou contra, mas que estavam querendo buscar essa genética, essa história, esse significado. A sincretização foi isso, né? E nas novelas tem aparecido, né? Que nas senzalas havia um cantinho de oração, que isso acalmava os negros, porque eles tinham que fazer o ritual. Quem já foi ali em Pelotas, na Charqueada São João? Já foi lá. Já foi, não é lindo? Fiz um documentário lá. Não é fantástico? Olha, lindo. Tu viste então a capelinha ali de São Pedro? E tu observou que tem ali umas conchas? Sim. Dentro dessas conchas foram encontradas, e o tempo vai deteriorar, aproveite quem puder fazer esse passeio, alguns bonequinhos dentro dessas conchas, que era a representação dos deuses, dos reis, orixás de África. Então o negro dançava no pátio, ele saudava São Pedro, mas em volta da imagem católica haviam seus orixás. Esse é o sincretismo. Foi a maneira que houve a possibilidade dessa resistência da nossa cultura. Não deixei de rezar para o meu orixá, mas se o branco queria, né, o senhor, que nem às vezes nem era tão branco, quer que eu esteja ali saudando o que para nós seria uma imagem, ali está a representação do meu orixá. E eu já aproveito e já faço uma outra pergunta que a gente até conversou em bastidor. Há ainda uma grande dúvida, mas o que são os orixás? Que é onde entra a demonização que a gente estava falando antes, né? Eu não tenho muito conhecimento, sou leiga, mas a Vanessa tem mais. Mas eu tenho respeito, como eu falei para você, mãe Viviane, eu tenho respeito em todas as crenças, em todas as religiões. Eu acho que a gente precisa de práticas que nos façam bem, né? Bem para a humanidade, bem para a humanidade, porque eu acredito que a espiritualidade salva de uma certa forma. Não, e também cura, e todas salva. estão interligadas, né? Sim. Eu vejo assim, imagina, eu sei pouquinho porque eu sou uma curiosa, né? Perto da mãe, inquietas e curiosas. Perto da mãe, a Viviane, eu fico, né, fico até quieta aqui. Imagina. O que acontece que eu vejo assim, a maioria das que eu estudei pouquinho, assim, falam a mesma coisa. As pessoas que vão ligando, né? distorcendo, interpretando conforme as suas crenças, né? Os seus interesses. Eu acho que as interesses, né? Os seus interesses. E aí fica essa briga, essa coisa louca e essa, né? Que não era para ser assim, né? Porque, como tu mesmo disseste ali, né, mãe Viviane, que estava interligado o catolicismo com a questão dos orixás. Os orixás, acredito que são divindades, né? São divindades dentro do culto afro, né? Falamos de culto, que vieram dentro da crença africana, né? Sim, dos negros africanos escravizados e não escravizados. A gente só fala na escravatura, mas nós temos os outros também, né? Inclusive, se estudarem um pouquinho sobre as confrarias, Nossa Senhora da Boa Morte, que é a festa agora em agosto, ou da igreja na Bahia, que tem ainda a missa cantada em Yorubá, com atabaques, nós vemos ali o sincretismo, né, como modelo de resistência. Falei Nossa Senhora da Boa Morte porque essas negras minas nesse culto, elas praticavam a procissão Nossa Senhora da Boa Morte, católica, trabalhavam e compravam a forria de outras mulheres. Né? E aí elas entravam para essa confraria. E são dados que... Por que não é divulgado? Entende como aí já tem uma dominação dentro da cultura? Né? Como tu me disseste, nas escolas não terem ainda incorporado a esses estudos, assim, né? Existe uma lei agora de diretrizes e bases, com literatura, inclusive, que envolve isso, né? Não vou te dizer a lei agora, porque eu estou focada com o buzo aberto aqui, mas sim, e é obrigatório, né? Assim como tem que estudar Jesus, sim, tem que estudar Jeová, tem essa literatura. Mas os orixás, o que são? Antes nós falamos assim, orixás são energia da natureza. Nós somos energia da natureza. Você é energia da natureza.
As pessoas que estão aqui são energia da natureza. O nosso banco, que foi a árvore que foi transformada, é uma energia da natureza. Uma energia viva, porque ela vibra em nós. Às vezes a gente entra para comprar uma casa. Não entra naquele ambiente, ai, não me senti bem. Não combina comigo. A casa está vazia. Mas a vibração daquele local é energia, é da natureza. Ou até as pessoas, Tudo né? energia, Ou pessoas, ai, não me senti confortável, né? Isso é No pior meio ainda, daquelas né? pessoas. E aí tu não sabe o motivo, ninguém fez nada pra ti, gente. É A complicado. energia. Então, orixás são divindades que representam a força da natureza, né? Sacralizadas, ritualizadas pelo povo de matriz africana. E então, aí quando tu fala trovão, quando tu fala raio de Ansan, tu fala, olha, que força linda, que energia que rasga o céu e que transmuta, né? A energia que tem em volta, o estrondo, o som, os sentidos que nós temos de pele, de sensibilidade, isso é o orixá. É porque está tudo interligado, né? Na questão do universo, né? A gente não pode ignorar as manifestações, né? Eu acredito tudo porque nós somos muito mais, né? Com certeza. Nós emanamos, mas somos também centelhas divinas, Sim. né? Que eu acho linda essa. Ai, como tu essa tá palavra. inspirada hoje. Será? E a centelha divina fala da alma gêmea, fala do Olha amor. aí. Temos pessoa do pensamento. amor, né? Sou só amor. Sou só amor. Não, porque eu sou filha de Ansan também, eu sou bem da tempestade. Mas eu queria, dentro dessa conversa que a gente está tendo de entender o que é orixás, aí também tem, eu não sei, seria segmentado, que é o candomblé, a umbanda. Como é que esse caminho se cruza? Isso também tem muita dúvida. E tem muita diferença, né? E tem muita diferença. Aí nós voltamos na matriz. São religiões de matriz africana, não é a religião africana. Então vai achar essa mesma candomblé ou essa mesma umbanda, aliás, a umbanda brasileira tem data de início, né? Sim. Cadastrado isso, né? Documentado. Na África. Né? Então, o que acontece? O candomblé, assim como a umbanda, foi esse movimento de resistência e de culto ao orixá em determinadas regiões. E aí nós temos que dar toda a história da escravatura. Nós tivemos a escravatura do norte do Brasil, no norte da África, né? Então nós tivemos lá o povo islâmico, de onde vêm as nossas roupas, eurocentradas, né? Nós tivemos o povo mais ali com a ligação do Egito, trazendo a cultura também da escrita. Já sabiam ler e escrever, muitos dos negros que foram alforriados no norte. Nós aqui do sul fomos um dos últimos estados, por causa do Tratado de Tordesilhas, né? E isso vai explicar um pouquinho também futebol, tá, gente? O racismo que a gente viu aí, que não é legal, que aconteceu na Copa desse ano. A história é interligada. Então acontece, o negro que veio para o Rio Grande do Sul, através do Rio Grande, Pelotas, né? Ele já vem mais do centro da África, mais ali da parte de Jexá, que hoje é Urubulândia, tá? E ali ele veio menos eurocentrado. Então, é somente oralidade, prática. E o nosso clima não podia... É bem diferente do norte. Eles tinham que resistir ao nosso frio. Hoje a gente tem esse calorão, mas não tinha, né? Então, assim, o nosso frio, as lidas do gado, da charqueada. Então, um negro mais, não vou dizer bruto, mas de uma estrutura mais resistente. Portanto, também mais guerreiros, concordo? Né? Mais difíceis de dominação. Então, a gente teve uma presença mais forte que precisou ser mais demonizada. Até porque quem demonizou as outras religiões, não só a africana, foram os papas, nas suas bulas papais, que negavam todas as outras crenças a favor, né, do catolicismo. Mas veja bem, João Paulo II, nosso santo papa, trouxe no Concílio Vaticano II a necessidade da comunicação interreligiosa. Então ele reconhece as outras religiões como fazendo parte dos ensinamentos de Cristo e de Deus. Olha a importância, né, mãe Viane, estou falando sobre isso. Pessoas e pessoas em qualquer lugar, né? Ele era um missionário ali que precisava estar dentro daquela senda, vamos falar assim, do catolicismo para mudar algumas coisas. Sim. E a gente vê isso em figuras em tantos outros lugares Papa que estão ali, né? Exato. que Trazendo trouxe a os questão da jovens, LGBTQIA+. trouxe os jovens para
que estavam muito afastados das religiões, foi um cara que conseguiu trazer muita coisa da juventude, falando de coisas mais, estando mais aberto. Como é importante essas figuras estarem em seus papéis, que às vezes a gente diz, não, mas não gosto porque está nessa religião que não é minha, mas a importância justamente para mudar aquilo ali, para trazer mais adeptos, para esclarecer as pessoas. Sim, a comunicação né? interreligiosa traz o respeito, né? A Sim. dignidade do ser humano como primeira fase, né? Como primeira prioridade disso. E a religião de matriz africana tem isso muito forte. Nós somos uma religião que trabalha a comunidade. E a comunidade, principalmente pessoas em situação mais vulnerável. Então, nós temos ritos ligados às pessoas idosas, né? Bem idosas. Nós temos ritos ligados à juventude e à infância. Sim. Cada rito respeita a fase e a estrutura do ser humano. Nós somos focados no ser humano. O orixá se manifesta em terra, assim como acontece no candomblé, apesar de ser um dogma também do Batuque do Rio Grande do Sul, para o ser humano entender essa capacidade da espiritualidade, que existe essa espiritualidade, que existe um mundo além que não é visível, mas que é sentido. E que é possível, sim, não digo prever o futuro, mas organizar suas atitudes para uma elevação espiritual. Então, que é a nossa missão aqui, né? Sair melhor do que a gente veio, né? Para alguns, sim. Falando de uma forma muito até leviana, mas a gente evoluir, né? Enquanto ser humano, né? O Holocausto foi uma aprendizagem, né? O Holocausto foi uma aprendizagem de dor, de tristeza, e que uma religião, através, claro, sabe que tem a questão econômica, mas tu era condenado por ter uma fé judaica. Então, tu poderia até ser casado com um cristão, mas se tu tinha o sangue judaico, tu era condenado. Quantos crimes, né, houveram em nome da religião? E ocorre hoje, né? No momento que uma pessoa, uma jovem, é apedrejada ou apanha numa escola porque disse que era de culto africano, ou do candomblé, ou do batuque do Rio Grande do Sul, ou da própria Umbanda, né, que seria o termo mais constitucional, mais utilizado. Quando uma pessoa é colocada a fogo porque diz que tinha o demônio no corpo. Quantos crimes travestidos de cultura religiosa? Porque isso não é religião. A religião preserva o ser humano. E quando nós pensamos no ser humano, nós temos que ter uma comunicação entre o orixá e o ser humano. Né? Uma comunicação de Cristo com o ser humano. Veja, tudo vai para o ser humano. Né? E nesse sentido que nós temos a bênção da religião africana para consultar búzios, as cartas pelo povo cigano, pelo povo do Oriente, né? Com as missões que cada um tem. Por exemplo, vocês têm esse dom da comunicação. Vocês levam a palavra dos outros de uma maneira muito significativa a não sei quantos milhões de pessoas, e durante a trajetória de vocês, muito mais. Né? Mas eu tenho que utilizar a cultura africana porque essa é a minha missão. E o orixá orienta através do búzio. Os ciganos, a umbanda, através do jogo de cartas. Assim como na Europa, o tarô. Né? Aí nós temos o tarô. E Jung também, né, tem o seu tarô, falando também da comunicação para o ser humano, do desenvolvimento do ser humano. Então nós temos cartas marcadas na vida. Situações que nós vamos passar. E o que faz a carta? Nos ajuda a atravessar diante das nossas escolhas. E aí dentro da carta, daqui a pouco tu tá jogando para uma pessoa lá e tu vê uma coisa muito ruim. Sim. Qual é essa linha ali, que eu acho que é uma linha bem tênue, de que tu possa usar, porque a pessoa pode criar uma crise mental enorme, né? A preparação do orientador é muito importante. Mas eu acho que antes dessa pergunta ainda, Vanessa, como daqui a pouco muitas pessoas vão estar nos assistindo, estão tendo acesso a essas informações aqui. Acredito né? que sim. Aqui. Para quem nunca participou de uma consulta, não sabe como é que funciona, como que tu explicaria de uma forma simples para que a gente entenda essa prática? Eu já vou fazer até um protesto. Ótimo, adoro. Pode. Gente, você vai querer consultar búzios ou cartas com uma pessoa responsável de cultura religiosa, seja for a questão também, se você for ter lá o seu momento com o padre, tá? Marque o seu horário.
Porque para mim dar uma consultoria, chegando aqui, eu tenho que ter uma preparação. Claro. Né? E se eu tenho essa preparação, eu tenho que estar conectada com o meu orixá, com a minha cigana, com meus exus, minhas pombagiras e todo esse universo que me acompanha para poder te passar a orientação. Então, assim, esse é o meu protesto. Aí eu quero agora, nesse momento. Gente, eu me preparo. Eu não posso trazer a Viviane Alves, a psicóloga, a pedagoga, a advogada, para dentro da consultoria. Mas tenho dentro de mim o conhecimento para orientação. Naquele momento eu tenho que me comunicar. Eu triste, porque eu queria Já queria terminar o agora, programa, mas eu vim pegar... preparada. Olha aí, ó. Que é uma preparação diferente do templo, tu entende? Claro. Porque dentro do templo eu tenho todo esse aparato. Aqui eu tenho que dobrar a minha preparação. Porque nós temos pessoas circulando, nós temos pessoas leigas, talvez quem está nos assistindo, lá, mentirosa. Me chame de mentirosa, que eu adoro, porque eu provo o que eu falo. São 32 anos, pode puxar minha ficha corrida, que está limpíssima. Isso é importante. E diz tudo, né? Tudo. A gente tem que falar, porque o conhecimento liberta qualquer coisa. Mas tu... Então, quando a pessoa estuda, ela estuda. E a gente fica encantada. Ela trazendo... enfim, esse trabalho que ela desenvolve hoje em benefício de tanta gente, mas olha a bagagem que ela tem por trás de conhecimento de outras áreas. Ela entendeu a responsabilidade espiritual, porque muitas pessoas, às vezes eu fico e tu falou um ponto que eu acho que é importantíssimo, Vanessa, a responsabilidade espiritual. Eu acho que isso, independente de religião, a pessoa precisa qualquer prática religiosa ter essa responsabilidade, porque é uma outra vidinha que está ali na frente e tu não sabe o que ela está passando naquele momento. Que faleceu com 96 anos, tá? Negra do Partenon, mãe Miguela de Baragilu, amo meu agô, a todos os ancestrais. Ela dizia, o dia que entregou o búzio, sempre que a gente, porque é um ritual para poder jogar búzio, diferente da carta que tu vai estudando, ou tarô. Tu tem que passar por uma ritualística, onde um ancestral tem que te autorizar. Não é comprar lá na Flora Guia e botar no pescoço, tá, gente? Então, assim, ela dizia, cuida muito... Isso é bem comum, né? Google, porque tudo se aprende. Dr. Google, né? O Dr. Google faz muito. E ela dizia assim, a partir de hoje, a tua vida é compartilhada. E você tem responsabilidade pelo que o outro ouve. Sim. Então, eu digo que o carta entende como pode, para religioso que faz jogo de búzio de cartas, não é assim. A gente tem que saber o que está trazendo para o outro para saber a consequência da tua palavra. Quando eu digo que o orixá não é demônio, eu consigo te comprovar de onde saiu essa ideia do demônio. Por que me demonizaram o meu orixá, já que uma comunidade de 500 poderia se rebelar contra 6 da família imperial? Acho que respondendo por que politicamente isso aconteceu. Né? Então, acredito que isso, onde tu quebra a tua identidade, tu domina o outro. E quando tu vai trazer no jogo de cartas, no jogo de búzios, que tu é filho de um orixá, porque nós temos arquétipos que dizem, se tu tiver uma característica, tu é de um orixá, tu é uma característica, tu é do orixá. Mas quem define o orixá é o jogo de búzios. E eu tenho que dizer que se tu é filha de Ansã, tudo que vem como uma filha de Ansã. Essa questão de comunicação, de ser temperamental, porreta, eu acho que aqui nós temos várias. Eu acho que eu sou total eu, né? Eu tô achando que eu sou também. Né? Então. Essa mulher mais brava, né? Mulher que não tem medo. Antes de 70 e pouco, ser filha de Ansã era muito ligada à prostituição, porque elas eram todas ligadas à sexualidade. Veja bem, eram mulheres libertas, que não aceitavam violência doméstica, que não aceitavam uma predominância masculina e que discutiam na política, na história, faziam barraco mesmo. Essas eram as filhas de Ansã. A história nos mostrou, social, que isso não era questão de prostituição. E a Ansã é irmã da Iemanjá? Ou nada a ver? Todos os orixás são Explica para nós. Explica para nós quais são. Eu aprendi assim, que ela era irmã da Iemanjá. Tá, mas quem são, Mãe Viviane? Cada orixá tem um arquétipo. E a sua história em África, que era contada pelos nossos descendentes, né? Os nossos seguidores. Então, o que acontece do religioso? Toda religião é a guia, tá? Vou mostrar aqui a guia, depois, se ele quiser, pode focar.
nós temos uma guia. Cada cor representa um orixá de acordo com a sua natureza que ela representa. O Oxum é o ouro, a prosperidade, que depois eu vou falar sobre. Sim. Tem simpatia, gente. Fica aí conectado com a gente que tem simpatia. Ai, não é? olha. Mas o vermelho de Bará, comunicação, venal, essa coisa da energia, da unha vermelha. E temos aqui a história nossa do Bará do Mercado, que também vale a pena vocês saberem, tá, gente? Aí entrou Ogum, Deus guerreiro, aí veio o verde da natureza, das matas, dos novos caminhos, né? Tu chegava num território, o que tu via? Mata. Novos caminhos, novas oportunidades, mas também essa coisa da conquista, da luta, tá? Então nós temos esse caminho. Xangô, o equilíbrio. A força e a energia venal, o impulso de vida, mas a natureza do equilíbrio, da balança que traz a ponderação, o símbolo dos advogados. Então, todos se interligam. Todos são irmãos, porque todos vêm de África. A mesma base. A proximidade. Yansan cuida dos espíritos. Tá. Vou trazer como era a oralidade, né? Eu sou total Yansan, agora eu descobri total. Não, eu acho que eu sou Yansan pouco, também. é total, é 100%. Olha, eu já me... É 100%. As comunicadoras têm uma ligação com Yansan e com Oxum. Elas têm alguma coisa sempre ligada a elas. Eu acho que tu não sei, amiga, tem intuição que tu é mais Oxum mesmo. Não sei. É uma Oxum muito linda, né? Como as Oxum são, né? Olha, viu? Mas nós temos essa ligação, Yansan muito ligada, vou te explicar por que fizeram essa relação para ti, tá? Ela é muito ligada aos espíritos, à saúde mental, né? A saúde química do teu organismo, junto com o Oxum, e Iemanjá dona do pensamento. Então, quando se falava de doenças mentais, se falava de Iemanjá, mas a interferência de Yansan mostrando, não é loucura ou não é loucura, é espiritual ou não é espiritual, o que tu está vendo é físico ou não é físico, né? Aquilo que tu está vendo através de ti é uma visão espiritual, é uma visão de Yansan, ou é o teu mental criando? Sabe que Como é isso que a eu gente sempre vai fico dizer? pensando. Eu também O penso que nisso. é eu com a minha intuição? Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, mas intuitiva assim, ó. Um exemplo, tinha que trocar o pneu do carro e fui empurrando. Aí teve um dia, então que meu namorado até tá aqui presente, um beijo lá pro senhor Eduardo. Eu liguei para ele e falei, não, eu vou trocar hoje o pneu do carro. É hoje que eu vou fazer. Eu falei pra ele, eu vou trocar. Eu parei o carro e falei, não, eu vou lá trocar. E ele, mas amor, vai depois, o que tu vai... Eu falei, não, quero trocar hoje. Tá, vai então. Eu fui, no meio do caminho eu furei o pneu. Eu tava indo trocar o pneu, furei um outro pneu. Ou seja, eu já sabia como se eu tivesse com essa sensação A espiritualidade te dá de que eu sinais, tinha né? que trocar o pneu. Então eu já estava indo em direção... Maravilha. Isso é intuição total, Então, né? e isso é um exemplo. Eu sou uma pessoa Mulheres que têm desde essa intuição criança eu forte. tenho isso muito forte. Aí a minha pergunta é, isso é uma intuição ou isso é alguém Intuição. me dizendo? É intuição. Porque nós temos a nossa autoproteção, né? Quando existe uma interferência exterior ou algo que tu tem que passar que está influindo na tua vida, a tua espiritualidade é que nem nossa imunidade do organismo. Ela grita para te proteger ou para te orientar. Então, tu furou um pneu, mas poderia ser um acidente em estrada, Olha aí. não é? Ou onde eu sou muito, aprendi isso também. Tive que voltar em casa. Esqueci de voltar em casa. Eu não volto em casa. Se eu tenho um caminho, eu vou seguir aquele caminho. Se eu voltar em casa é porque não era para mim naquele caminho. Isso é intuição. Isso não tem nada a ver com religião. Mas a intuição serve para nos prever. O que acontece? Temos que saber separar o que é intuição Isso, como ou saber? o que está sendo dirigido no nosso caminho. Por isso que a gente faz a orientação. O jogo de cartas fala muito sobre isso, né, gurias? Quando a gente abre, eu chamo de gurias, mas sabemos que temos homens aqui nos assistindo. Quando nós abrimos uma carta, e a carta é muito, eu digo, é fofoqueira porque ela abre um leque muito grande, né? Vocês vão ter que deixar cada uma cartinha. Mas com certeza. Cada uma tem que deixar. O Eduardo também. O Eduardo tá louco pra tirar uma cartinha, já vi tudo, ele tá louco. É saudade, Ele da tá infância. louco. Então, ela já nos traz algumas possibilidades, né? Eu aqui estou tirando... Quando fala de Iemanjá da mediunidade, as grandes mudanças, que vem o barco, tá, gente? Então, assim, as mudanças. Essa aqui é um tarô sincrético mesmo, tá? Ele traz a Nossa Senhora aqui, né, dos navegantes. Então, o barco, as mudanças. Mas lembrem também que na cultura, o barqueiro é que faz a comunicação entre a vida e a morte na cultura grega.
né? O barqueiro seria a simbologia de Yansan na visão masculina. Uhum. Então são as grandes mudanças, a grande transição. Claro, se eu vou ter que trocar o pneu, eu vou ter que jogar? Não vai ter que jogar para trocar o pneu, mas a tua intuição está dizendo, algo vai acontecer. Uhum. E Eu o que é tenho isso? direto Isso é a tua intuição. E agora sim, mãe Vianney, nós todos estamos num momento de tanta desatenção, de tanta informação, e aí se torna mais um desafio de tu conseguir estar tão conectado para te entender a tua intuição, porque a gente se sente, eu não sei, um tempo para cá eu era tão mais conectada com a espiritualidade, mas é tanta coisa na minha cabeça e coisas assim, Sim, não para, confusões né? assim Não de para. querer, eu já quero isso, eu sou muito A gente assim, quer feliz, eu muitas sou coisas, muito, né? muitas Quer coisas muitas coisas. que às vezes eu tenho essa dificuldade de mudar a estação, de estar conectada com a espiritualidade, até para poder receber essas intuições. Porque se tu tá desatenta, tu Pra não poder recebe filtrar, nada. né? Pra poder Tu tá filtrar. tu tá numa outra estação, tu não Mas consegue. aí eu até já te pergunto, mãe Viviane, eu tenho um tempo que eu sempre tiro, é algo que eu não abro mão, eu tenho esse meu momento, nem que seja antes de dormir, para fazer essa conexão. Eu sempre faço. Às vezes eu fico quietinha, ou de manhã quando eu acordo eu faço meu café no silêncio e crio essa conexão de... Eu sou uma pessoa que agradece todos os dias, eu agradeço a minha vida, A gente parece agradeço... meio doida, né? Abre a janela. Faço, Obrigado, faço, dia, obrigado. Faço assim. Olha o pet E tu lá, sabe que que não tá, é meu e tu bebê, sabe que bom, isso. vida. E aí eu mudei, às vezes eu tô assim com um monte de problema, mas eu tento trazer, resgatar dentro de mim essa questão desse elo, dessa espiritualidade e agradecer. E trazer Mas o sorriso, essa é a chave da aí. prosperidade de qualquer um. Tu entende? Porque E tu sugere isso. Oração tem um poder que as pessoas deixaram de entender. Eu dirijo fazendo oração. Quando eu não saio. Eu faço isso Obrigada, direto. meu pai. Bom, eu não saio, eu não entro no carro sem Ele só reclama, né? sem me- Hoje em dia nós é. vivemos numa Me era de protege, reclamação. porque eu não entro no mar sem pedir licença para manjar. Isso a minha mãe me ensinou. E eu ensinei já tanta gente. Os meus sobrinhos dizem, tia, eu pedi licença. Eu digo, então pode ir que não vai acontecer nada. Porque a minha mãe ensinou assim, eu entro no mar, licença, manjar. E vou. Coisas assim que eu fui adotando. Mas eu acho que isso é a tua prática, né, minha Vanessa? Cada um tem as prática. suas práticas, E é uma né? fé. Mas aí que tá, eu acho que o uma importante é isso. Acho que o importante, aí tu pode até nos falar melhor, acho que é legal até tu deixar isso, né, para os nossos espectadores, mãe Viviane. Independente da crença, esse momento, esse respiro com O momento esse com a contato com sua a espiritualidade, com o seu momento, né? Tá aquele turbilhão que tu precisa fazer decisões ou se posturar em alguma coisa, é tu respirar fundo, né? Nossa, Pensar, rezar, te conectar com a tua espiritualidade, com aquilo que tem significado para você. Não adianta eu chegar aqui e dizer, Oxalá vai resolver tua vida. Quem é Oxalá na minha vida? Oxalá não é nada na vida do outro ali, né? Mas na minha vida tem significado. Então, Oxalá vai me iluminar, vai clarear minha visão, vai trazer um novo caminho naquele momento turbulento. Agora, se o meu significado for Jesus, eu vou pedir para Jesus. Agora, se eu não tenho significado, não tenho uma ideologia, mas eu quero me conectar com a minha espiritualidade, é a oração de como tu conseguir fazer. Eu abro todo dia a janela da minha casa e digo, obrigada a Deus, obrigada aos orixás. Né? Eu venço uma demanda para alguém, e eu tive um caso, agora a gente sabe que as infecções pulmonares das crianças estão aí. Nós tivemos um caso bem grave essa semana, que já recebeu a alta ontem, né, Ana? Não. E eu agradeci aos orixás, não foi por mim, mas porque aquela espiritualidade vai ter continuidade nessa terra. Então, gratidão aos orixás, gratidão a Deus, gratidão a essa mamãe que não desistiu daquele bebê, porque oração de mãe e de madrinha tem poder. Eu benzo meus filhos todo dia. Não, eles eu tenho dão mania. risada. Eu tô Eles sempre dão benzendo, risada, né? meus filhos, que eu benzo. Aí eles vêm tudo fazer a fila, os dois, né? Pra benzer para o colégio, não sai daqui sem a benção. Tem que fazer. Toda Porque noite eu mãe, abençoo. o amor de mãe, ele transforma. Mas tu viu como tu tem a tua prática? Tu viu como tu tem teu momento? Eu crio umas coisas que eu nem sei onde é que eu tiro, mas eu sou assim desde pequena. Tu falou que tu estava desligada, mas acho que é umas coisas de segue. bruxa. Não, agora eu digo, a Vanessa fala benzo, eu abençoo, né? Então eu tenho a mania de abençoar todo mundo. Às vezes o Eduardo tá lá, eu já tô abençoando. Olha aí. Abençoo. Isso são práticas. Os filhos, abençoa a mãe. E isso limpa a espiritualidade. A de quem tá recebendo. E funciona isso muito. Claro. E também de ti, porque você está doando aquela energia do bem.
E aí vem a questão. E quem doa a energia do mal? E aquela pessoa que só deseja o mal do outro, a prática do outro, querendo tirar o lugar do O outro. olho gordo existe mesmo. Nossa, né? nossa. Eu quero ver ela falar. O olho gordo Muito, é muito. O olho gordo é um principal feitiço que até o batuqueiro respeita. É mesmo? É uma Porque energia, ele né, tranca, amiga? porque o olho gordo não é só querer ter o que tu tem, é querer ser o que tu é. Ele quer o teu dom. E aí nós falamos de dons, né? De vocações. Ele quer ser a Viviane, ele quer ser o Eduardo, pegando uma... O Eduardo. O Eduardo virou a bola da mesa aqui. Mas ele é um menino de isso frente aí. comigo, né? Isso aí. Então, assim, pegando o masculino e o feminino para ter esse contraponto. É querer ser, querer estar com as tuas coisas para ser o que tu é. E às vezes conquista a mesma coisa e não dá valor. A grama do vizinho. Exatamente. Que loucura, E aí né? ele suga a tua energia. E como tu te, É vampiro? te livra disso? Vampiro, né? Não, mas como a gente Vampiro combate espiritual? Tem Eu, muita eu gente sempre vampira. digo, grave. e como combater isso? Se Como afasta, enfrentar né? isso? Sempre. Não, mas às vezes não adianta se afastar. Amiga. Hoje nós temos as redes sociais que tá te colocando Nossa. dentro das casas de Nossa. todo mundo. Que nem Mas não eu penso. conta. Não, mas aí Eu que contava, tá. sempre contei tudo. Mas aí a gente Sempre me conta. ralei. Aí eu penso o seguinte, olha Porque nós tu não fazendo... tem medo de se expandir. olha nós fazendo a polêmica aqui agora. Claro, não tem como se esconder. A gente tem rede social, a tua foto tá na casa de todo mundo. No momento que tu expõe algo no stories, tu faz um post, tu põe um desabafo. Eu não sou uma pessoa que eu não escrevo nada de desabafo na internet. Eu falo pra Deus, aí a minha crença é nesse sentido. Mas a gente acaba expondo de uma certa forma, né? Então, Uma alegria, uma formatura. E aí tu né? tá Casamento. mostrando um pequeno recorte dos teus momentos da tua vida. E do outro lado, tu não sabe quem tá vendo, aonde tá chegando essa Mas informação. se a gente pensar, muita vida me inspira, né? Mas olha só, se tu começar a pensar sobre isso, quando não tinha as redes sociais, tu te limitava a um grupo de pessoas que convivia contigo. Aí tu abre as portas da tua casa ou não. Os 5 né? passos, né? Tu conversa ou não com aquela pessoa, tu conta da tua vida ou não, e ela fica sabendo por terceiros. Agora, a rede social, ela te colocou, eu reflito muito sobre isso, ela te colocou dentro de casas de pessoas e diante de pessoas que tu nem faz ideia, mas que estão te olhando. Que os haters estão aí para detonar com a gente sempre. E nesse momento que estão te vendo, eles estão, de uma certa forma, emanando algo. Ou positivo ou negativo. Isso pega? Pega. Olha só. Mas então e aí, isso pegando, como fazer... Tem saída? Como fazer esse enfrentamento, mãe Te Viviane? blindando, Tendo principalmente bons hábitos espirituais, biológicos, né? E, se possível, religiosos. Ajuda a combater. Bloqueia. Bloqueia. Bloque. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora, vou fazer uma caída de búzio, tá? A gente chama caída de búzio, tá? Não é jogo, é uma caída de búzio. E eu for pensar na proteção de nós aqui, o que eu precisaria fazer para fortalecer a energia que já existe? Porque todo mundo tem energia. Agora, se eu estou tendo um ataque espiritual, onde a minha energia está, eu, Viviane, muito pesada, fazendo uma consulta individual, o que eu preciso para auxiliar aquela pessoa, ou aquela pessoa precisa mudar de hábitos? Não esqueça, quando alguém está... Eu faço teleconsulta, né? Tive que me adaptar a isso. E hoje, é o mundo, né? 90% das minhas consultas são por teleconsulta. Imagina o quanto tu te desdobra para chegar lá, né? Louca, eu vou querer... E a pessoa não te fala a realidade, porque dentro da telinha cada um fala o que quer, mostra o que quer, né? Então, muitas vezes as pessoas estão te dizendo, eu sou perfeito, o outro quer ruim, e aí tu chega ali, cuidado com a inveja, cuidado com a energia. Obá, que é considerada irmã de Ansa também, né? Porque é a dona do alimento, diz o seguinte: cuidado com energias masculinas que possam estar interferindo na tua energia de luta, porque entrou algum. E, principalmente, busque o equilíbrio de tudo aquilo que já foi do passado. Isso falando agora a nível de programa. Então, assim, cada uma de vocês, e até o diretor, tem uma história já. Eu não sei a tua história, eu não sei toda a tua história, eu não sei toda a história dele. Mas a história de vocês é que vai vencer essa demanda. Que existe de corte. Para o programa, essa é a inveja que nós estamos falando dos haters. Entende? Então, a tua experiência religiosa vai te fortalecer individualmente, a tua vai fortalecer individualmente a dele, a fé dele também. Mas, em conjunto, busquem a energia do passado, do conhecimento de vocês para fortalecer o nome. Aí, se eu estou numa empresa onde cada sócio puxa para um lado,
que acontece? Começa a ter os problemas, perda de contrato. E é o que deve mais acontecer, né? Porque as pessoas terem todo esse esclarecimento espiritual e terem mesma... É muito difícil, O né? mesmo norte, né? Seguirem o mesmo caminho. E se for jogar para alguém individual, a pessoa está ali consultando, né? E aí me diz, eu estou mentalizando uma pessoa, tá, gente? Não é nenhuma das gurias aqui que não vou expor a vida das gurias. Pode expor. Eu gosto. A pessoa, Eduardo. Olha, o Eduardo já até se ajeitou ali. Já cruzou os bracinhos. Olha que jogo lindo. O búzio é aberto. Eu ensino búzio quando eu jogo. Acabei ensinando, né? A prosperidade, o crescimento, né? A alegria, contratos novos, mas pede equilíbrio emocional. Então, provavelmente essa pessoa está com um problema de saúde. Está envolvendo o emocional dela. Então, onde é que eu preciso orientar ela? No emocional. E tu fez uma pergunta para mim. Tem uma coisa muito ruim, tu fala, eu tenho maneiras de falar. Mas eu também tenho que dizer como tratar. Sim, né? isso também não pode ser... Isso. Me faltou a palavra. Não, Não, é que se tu dependendo não fala também, né? A pessoa não tem a chance É o que eu de, digo, se eu não de te mudar. contar, Às se eu não vezes te a gente contar. aprende com a dureza da palavra, né? Eu tive um adoro a caso. dureza. Eu tinha um caso que a mãe queria muito sucesso da família, coisa e tal, fez uma limpeza, fez um clareamento. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, porque aparecia alguma coisa no búzio. Eu disse, como é que tá teu filho? Meu filho é maravilhoso, meu filho só tem bons amigos, estudou desde a primeira série na mesma escola, já se formou na faculdade. E aparecia algo tão ruim, né? Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu sei que eu estou sendo cruel contigo, mas dá uma avaliada, e aí já é época do WhatsApp, no celular do teu filho. E aí ela conseguiu. Primeiro ela me odiou. Tá mandando eu vistoriar meu filho. Ai, me arrepiei. Mas aí ela descobriu, infelizmente, né, uma questão de uso de drogas. Né? E aí ela teve que vistoriar. E aí, claro, mas olha só, primeiro me odiou, porque você tá falando mal do meu filho. Depois, assim, dá tempo de tratar? Claro que dá. Sempre dá. E em questão de dependência química, né, principalmente os obsessores que vêm Sim. Se alimentar da ali, energia boa que era do Plasma, Então, mãe né, Viviane, o ideal para a gente combater, digamos, que eu sei que todo mundo deve estar adorando ouvir até para entender, né? Para combater o olho gordo, combater essa energia ruim que pode vir sobre a gente. Então, é fortalecer a espiritualidade e o que mais? ter boas práticas. Participe das campanhas, para de reclamar que o agasalho vai, não interessa, tudo o agasalho. Solidariedade. Entendeu? Solidariedade. Seja solidário. Procure fazer boas práticas, no mínimo, é cumprimentar o porteiro, é ter uma folha verde na sua casa para transmutar energia, né? É praticar a sua fé, é fazer aquela ligação para a família que você não liga, corre. Esquece de ligar para a mãe, para o pai, para o irmão que está fora daqui. Isso é amor. E a prática do amor, em qualquer religião, é o que nos fortalece. Na dificuldade, procure alguém que oriente e que lhe coloque o caminho melhor para você transcender essa negatividade. Lindo, gente. Simpatia. E já estamos aqui, ó, a Mas produção. é simpatia, sim, mas então nós vamos... Ah, não, mas nós vamos ter que trazer a mãe Viviane mais vezes. já vai ter, ela tinha Vai ter que que ter ser um quadro. capítulo. Por capítulo. Tá, né? vamos lá então, vamos Tem- tirar a nossa carta? Vamos para a carta ou para a simpatia? Vamos Não, rápido. eu quero a Vamos carta. rápido. Vamos rápido. eu quero tudo. Quero tudo. A simpatia, gente, é muito importante. Assim, a simpatia que dá certo tem que envolver algo que se transforme. Ali nós temos dois ingredientes, que é o milho de pipoca, que é a transformação através do calor, que se a gente pensar, todo problema dá um calorzinho, né? Ai, meu Deus! Mas gera a pipoca, que é alimento, né? E o arroz, que é um grão que se multiplica fácil e que também alimenta. Então, olha só, 2 grãos, né? Folha de louro, que desde a época de Roma representava o ouro, né? As coroas de cedro só foram ser feitas a ouro para manter, né? Porque antes era de folha de louro mesmo, aí morria, né? Tinha que fazer novas coroas, então depois se tornaram feitas de ouro. Então você já vem lá, Roma e Grécia, tá? E a nossa moeda vigente, esta moedinha que você vê no búzio, representa a tua prosperidade. A transformação do dinheiro, né, da troca, em um símbolo de metal, era de metais. Então, para transcender, faça essa simpatia, acenda uma vela amarela para Oxum, que é a dona das riquezas, e depois que tiver passadinho, tá triste ali, já não tá feinha, coloque de volta para o verde. Tudo tem que ser reciclado, tá? Dentro da própria natureza. E você, cada uma tira uma cartinha. Pronto.
A simpatia é Não, fácil, sábado é o melhor dia de você fazer, já tira a tua. Olha só. O barco? Olha, ela mostrou antes, a cara tá aqui, ó, Até mentira. expliquei um pouquinho dela, tu viu? Ó, a filha de Ançã já arranca 300 cartas, né? Meu coração. O coração, o amor, a riqueza. Falou dos filhos, né? Grandes alegrias no teu caminho. E a tua sinceridade, teu amor, que transcende muitas vezes a tua vontade, é que vai te trazer a vitória. Olha que A mocinha legal. aqui, que já tinha saído do barco, né? Já tava pulando o barco. Mudanças positivas, novas realidades, tá? E agora para as duas juntas, gente. Vamos ver o que saiu aqui? A carta do karma. Vocês não estão aqui à toa. Isso a gente tem certeza. Isso a gente tem certeza. A conexão, a conexão espiritual de vocês duas é que faz as coisas darem certo e a vitória está na porta de vocês. Ai, amiga. Amém, vou pular axé. essa porta. Né? Aleluia. A gente fala que realmente nós nos conhecemos do nada, assim. E se conectamos de cara, né? No mesmo dia. De cara com elas. Mudei o nome do programa. Que coisa Gente, que maravilhosa, né? legal, adorei. Eu só queria saber o que eu sou. Eu fico imaginando que elas imaginavam assim, ela vai falar de búzio, vai jogar carta, vai falar búzio, vai falar imagina, do era que tanta eu sou. coisa. Isso aí é um monte de Eu coisa. sei que tu não quer falar, mas já que tu tá com tabuleiro, como é que a gente fala? Mesa aberta? O axé de búzio. Axé de búzios O axé aberto. de búzio aberto. A Pra saber Vanessa e quem a Ança, é. eu sou o quê? A Vanessa em Ançã e tem uma cigana maravilhosa, né? Olha. Vamos ver o que É como eu desconfio. Olha só, os búzios sempre respondem para uma energia mais positiva, tá? Uhum. Quando a gente fala de orixá de cabeça, tu tem uma passagem com o Oxum, Candomblé tem várias passagens. O Batuque do Rio Grande do Sul tem 2 ou 3 só, tá? Que a gente destaca. Meu irmão religioso, calma, se eu fosse contar os segredos da religião, eu não estaria aqui, né? Estaria dentro da minha casa. Mas vou lá, já falo, ó, né? Mas Yansan e Xangô, muito parecido, responde para ti. Mas a tua força vital vem de Oxóssi. Então, tua energia masculina de busca é Oxóssi. legal. Isso é muito legal. Né? Com todas as transcendências de Oxóssi. E a tua ligação com o Eduardo vem por Oxóssi. Tá, e agora não, vou ter que perguntar. Fazemos 10 programas. Nessa época que me falaram que eu era filha de Ançã, que já faz um bom tempo, e tinha a cabeça do Xangô, mas será que é verdade? É que nós temos 2 orixás de equilíbrio, tá? Tá. Um masculino, um feminino. É. Se nossa heredar, nossa cabeça, tá? É feminina, o corpo, que a gente chama pela oralidade, tá? A gente tem que ver como é que a gente ia trazer isso, é porque não existia desenho, né? Enfim, trazer essa explicação. Então, o corpo é ligado ao orixá masculino. Se meu heredar é feminino, masculino. Agora, se for masculino, o corpo tem que ser Não, meu feminino. é masculino, tenho certeza. E o Xangô. meu, eu acho que o meu é masculino aqui também. O meu é total Ó, masculino. ela acabou de falar, masculino. O meu sou é total masculino E eu também. falo, nossa, E todo mundo diz, eu tô né? sempre na... Então, esse equilíbrio Mas será que é importante. isso mesmo? Que na época me disseram que era a cabeça de Xangô e essa. Eu acredito que a cabeça é de Yansan É? e o corpo de Xangô. Ah, então eu troquei, ó. Tá, e eu o quê, então? Olha, eu tentando Tu é entender. Oxóssi, menina. Tem Yansan, Não, mas aí tu mais falou que uma tu é passagem. 2. Porque o Ah, que são acontece? dois? Nós temos os Ah. orixás, são os 2 principais, e os orixás de equilíbrio. Encerrar, Encerrar então, já vamos vamos ver. matar. E esses orixás de equilíbrio que fazem as nossas conexões. Porque o nosso orixá que cuida da nossa cabeça, ele cuida só da nossa espiritualidade. Essa é a função dele. Gente, que papo delicioso e quanta informação a gente teve hoje, hein, Vanessa? Muito. Que coisa boa, né? Essas mulheres maravilhosas que estão conosco aqui todo domingo, cheio de aprendizado. Mãe Viviane, foi um prazer alegria. incomensurável, porque ó, a gente aprendeu muita coisa aqui. Eu que agradeço. Que o axé de paz, tranquilidade, força, beleza, prosperidade se estenda a todos que estão nos acessando e a vocês, com esse trabalho maravilhoso e cheio de energia. Ai, coisa boa. Que assim Gente, seja. até o próximo domingo com mais um episódio do nosso De Cara com Elas.